Olá, gente, boa tarde, muito bom estar aqui novamente quarta-feira. Infelizmente, semana passada a gente não conseguiu fazer a nossa live, mas estamos aqui hoje para falar de um tema bem relevante. E se você tiver alguma dúvida, manda pra gente e a gente vai estar aqui respondendo durante a nossa live. E nós normalmente, quando a gente estava pensando no tema que a gente ia estar trazendo, a gente estava pensando, e eu tenho refletido muito sobre isso, sobre essa questão da ingratidão e da reclamação, e de como nós somos ingratos e estamos o tempo todo reclamando. E eu tenho vivenciado muito isso na minha casa. Eu não sei vocês, mas a gente está o tempo todo escutando reclamação dos nossos filhos, parece que eles nunca estão satisfeitos com nada. E eu comecei a pesquisar algumas coisas sobre isso, achei coisas muito interessantes. E convidei hoje Camila Leão, mãe de Lorena, Lívia e Laura. Ela tem formação em psicologia também e ela vai estar aqui conversando com a gente sobre esse tema que é bem relevante. E uma das primeiras coisas, Camila, que eu estava me perguntando é se esse sentimento que a gente tem em relação aos nossos filhos, de estarmos ouvindo o tempo todo eles reclamando, né? Se é algo dessa geração especificamente, já que existem tantas discussões em relação ao perfil dessa geração, né, que parece ser um perfil único, ou é algo que já vinha, né, da nossa, né, de outras passadas. Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui, né? Como a Andressa falou, eu sou mãe, eu tenho 2 filhas e Laurinha que está aqui na barriga, né? E assim como você, é um desafio que eu enfrento diariamente. Eu considero que hoje é o maior desafio que eu enfrento na maternidade. Eu tenho uma filha de 4 anos e ela reclama constantemente, nunca ela está satisfeita. E eu tenho também pensado e pedindo muita sabedoria a Deus para conduzir essa situação, porque realmente não tem sido fácil. E aí a menorzinha já está de bolo também, copiando tudo que ela faz. Não sabe nem falar direito, mas já cisca e já mostra a opinião de uma maneira muito forte. E aí eu tenho pedido muita sabedoria a Deus, tenho lido muito também, para tentar conduzir essa situação. Quando tu falasse, da questão dessa geração e a outra, eu costumo fazer muito essa comparação, inclusive com elas. Então eu trago muito da minha história para elas. Olha, quando eu tinha a sua idade, eu não tinha tantos brinquedos assim, eu não passeava tanto quanto você passeia, a minha escola não era tão especial quanto a sua é, graças a Deus. Ela estuda na Ecoprime. E aí eu digo sempre isso pra ela. Ela às vezes brinca comigo. Mas mamãe, seu inglês não é muito bom. Eu disse, eu não tive a oportunidade que você tem, né, filha? Então você precisa agradecer a Deus a oportunidade de ter uma escola tão maravilhosa, feita Ecoprime, E aí eu tenho sempre trazido essas reflexões pra ela. Sempre, sempre, sempre. Porque o que a gente enxerga, Andressa, é que existe hoje o pensamento dos pais, até pela falta de tempo que a gente tem para dedicar, tempo material mesmo. E aí a gente muitas vezes tenta compensar de outras formas. As mães estão cada vez mais ausentes das casas, os pais que chegam muito tarde, então terminam oferecendo coisas materiais para tentar compensar. Essas coisas que são tão importantes na vida da criança, no desenvolvimento infantil, principalmente nos primeiros anos. E é algo que tem sido muito comentado, no meio da psicologia em relação ao acompanhamento de crianças, essa questão da ausência dos pais dentro de casa e esse sentimento de culpa que toma conta dos corações e que busca justamente a compensação, no fazer a vontade, no fazer todas as coisas que a criança quer, na tentativa de deixá-la feliz, de preencher esse vazio que a gente costuma deixar na vida dos nossos filhos. E aí a gente pensa que dando um presente, proporcionando uma viagem internacional, proporcionando uma boa escola, a gente tá kit, Cumprir a minha responsabilidade como pai e mãe. Quando na verdade a gente precisa entender que o que eles mais precisam são de nós mesmos, das nossas influências, de aprender valores, princípios. Eles precisam ter tempo conosco, precisam entender que são importantes, que nós estamos disponíveis, que nós estamos presentes realmente para acompanhar eles em todos os desafios. Evitar a frustração não é o caminho. Então eles precisam realmente passar por frustrações, precisam passar por dificuldades para aprender que a vida não é tão fácil. Muitas vezes a gente tenta criar um mundo irreal para os nossos filhos. E aí, se ele quer uma viagem internacional, eu vou fazer de tudo. Muitas vezes pegar plantões e mais plantões
né? Quem trabalha dessa forma, pegar plantões mais plantões para que eu possa proporcionar isso para ele, quando na verdade o que ele precisa é do meu olhar, da minha presença, né? Da minha influência. E eu acho que acaba gerando um sentimento de nunca é o bastante, né? Porque a gente se esforça muito nesse sentido de agradar os filhos da gente em tudo, em dar tudo que eles querem. Achando que tá fazendo bem, né? A gente achando que tá fazendo bem, com certeza. Mas nessa tentativa de fazer isso, acaba gerando esse sentimento, essa atitude deles de que nada tá suficiente, eles estão sempre reclamando. Eu fiquei pensando em relação aos adolescentes, né? Não basta a gente dar um celular, tem que ser um iPhone. E não basta também um iPhone, tem que ser um iPhone da nova geração, o último, né, dessa geração. Então, é muito desse jeito, né? A gente precisa estar sempre suprindo, e nessa tentativa de estar sempre suprindo é algo que nunca acaba. E aí, infalivelmente, a gente vai gerar corações ingratos, né? Que estão sempre querendo mais alguma coisa. E outra coisa que acaba acontecendo, eu acho que quando esse cenário que você pintou aí, é que eles acabam entendendo, quando eles são o tempo todo agradados, quando tudo que eles pedem é dado, eles acabam entendendo em algum momento que eles merecem aquilo, né? Eles merecem receber aquele presente quando o pai viaja, né? Eles merecem receber o presente sempre que eles vão para o shopping. E aí gera esse sentimento e gera um sentimento de ingratidão, porque como é que você vai ser grato por algo que você acha que você merece, né? E aí é uma bola de neve, né? Porque a gente tá falando aqui de criação de filhos, de educação de filhos, mas isso extrapola para o mundo adulto, né? Exatamente. Quando a gente pensa na nossa própria natureza humana, né, que é pecadora, que é decaída mesmo, que a gente acha que Deus precisa estar à nossa disposição, ofertando tudo que a gente precisa, né? E aí a gente vem para essa sociedade também que diz que você só é valorizado, você só vai ser visto, só vai ser amado se você tem coisas, se você se destaca, se você é o melhor, se você tem o melhor carro, se você tem a melhor viagem, se você tem a melhor roupa, né? E aí, por conta dessa sociedade que diz que você só é valorizado por isso, a gente cai nessa tentação de dar para os nossos filhos tudo que eles nos pedem, exatamente porque a gente imagina, né, que só assim eles serão felizes, né? E aí, desde muito cedo eles começam a nos manipular, né? Eu tenho um episódio de Lorena, minha filha mais velha, com 3 dias de vida, que ela não deixava simplesmente eu fazer nada, né, para ir para um banheiro. Era uma dificuldade. Acho que as mães, né, que estão nos assistindo já passaram por isso. E era assim, bem me conectei contigo. Então, terrível. Ninguém conseguia consolar o menino. O pai pegava, a avó pegava, a tia pegava, e era um desespero, né? E aí, se eu não tomasse cuidado, desde muito cedo ela ia entender que ela podia me manipular com o choro dela. E ela tenta sempre fazer isso. Eles já chegam na nossa vida querendo ser o centro de todas as coisas. Exatamente. Tira o lugar do marido, tira o lugar do trabalho. E aí daqui a pouco o marido não tem mais vez, você não tem mais vez, né? A gente para de se arrumar, para de se cuidar. E aí eles vão percebendo, então eu tô conseguindo tudo que eu preciso. Tudo, né? Gira ao redor de mim, Tudo gira em torno dessa pessoinha que chega, né? Naturalmente, os bebês nos encantam, então a gente é seduzido por esse encanto. É um amor tão e natural, se perde. Exatamente, né? Quando a gente não percebe, e aí a gente não percebe, né, que na verdade a gente tem dado doses homeopáticas de veneno para os nossos próprios filhos. Porque é muito infeliz uma pessoa que vive reclamando. Né? Ela tem dificuldade de relacionamento. Quem gosta de estar com uma pessoa que reclama o tempo todo, que é ingrato, que não consegue. Dificuldade de trabalho também. Exatamente. Né? Uma pessoa que está sempre olhando o que o outro tem, porque eu preciso ter também, porque eu preciso conquistar. Se envenena mesmo, isso, né? Como exatamente. É um veneno para ele e para as outras pessoas que convivem, né? E eu fiquei pensando nessa questão do sentimento de ingratidão e do que isso faz no nosso coração, né? Isso só nos leva à ira, né, a essa raiva e a tristeza, né? Porque você sempre vai olhar para sua vida e você sempre vai ver o que você não tem. E o afastamento da presença de Deus. Isso. Né? Porque no momento que eu reclamo do que eu não tenho, eu questiono a bondade de Deus sobre a minha vida, eu questiono quem Ele é e o que Ele preparou para mim, o futuro, os planos que Ele separou para mim. Né? Então, nesse momento eu digo, Deus, você está sendo melhor com fulaninho do que comigo. Por que você não faz isso para mim?
o que você já proporcionou para ele, né? Uhum. E aí eu fico pensando num Deus soberano, num Deus maravilhoso, num Deus perfeito, né? Que ofertou o seu próprio filho em amor por nós, né? Que ofertou, deixando aquele sangue ser derramado ali por amor a nós. E como deve ser difícil para Deus ter filhos tão ingratos, né? E aí, sempre que eu vejo a ingratidão das meninas comigo, com o pai, né? Com o próprio Deus, me faz pensar na minha própria ingratidão. Senhor, eu faço isso contigo todos os dias também, né? E aí a gente tem que estar sempre pensando isso, que a gente não é ingrato só com a vida, com o trabalho, a gente é ingrato contra o próprio Deus, que já fez tudo por nós, já nos deu a vida, que nos deu a salvação, nos deu acesso a Ele, né? Isso. E massa isso que tu falou, assim, essa questão de a gente se ver, né? Porque é isso, quando a gente tem essa tendência, a gente está falando da ingratidão dos nossos filhos, mas a gente tem uma tendência muito grande de estar reclamando, né? E esse tema surgiu exatamente disso, da minha própria ingratidão, né, em relação a algumas coisas. Eu comecei a pensar nesse assunto. E quando a gente se comporta dessa forma na frente dos nossos filhos, nós somos espelhos, né? Assim, eles vão olhar pra gente, eles vão imitar e eles vão copiar. E talvez aí a gente já esteja entrando em algumas dicas de como a gente tratar isso no coração dos nossos filhos, né? Eu acho que talvez a primeira, ou pelo menos estaria na lista, né? Essa questão do exemplo, né? Do nosso exemplo em relação a esse ponto. E assim, por mais que a gente saiba, a gente vai falhar, a gente vai cair. Né? E eu acho que nesse caminhar... por conta da nossa natureza, que já falei, né? E aí eu acho que existe às vezes a gente tem uma dificuldadezinha às vezes de pedir perdão aos nossos filhos, né? Por alguma coisa. A gente acha que quando a gente pede perdão, a gente pede de uma certa forma autoridade, o respeito. Né? Mas eu acho que eu entendo exatamente da forma contrária. Eu acho que quando a gente pede, a gente reconhece o erro, a gente ensina eles a pedir perdão também, a gente ensina eles a serem humildes, né? Reconhecerem o erro e mostrar que a gente também é falho, né? A gente também está a mercê, né, da graça e da misericórdia de Deus na nossa vida, né? De nos ajudar a fazer o que é certo. Eu acho que numa situação em que a gente falha e a gente acaba sendo ingrato na frente deles, eu acho que vale muito a pena a gente voltar atrás e a gente pedir perdão, né? Explicar que, filho, eu errei nisso, eu estava aqui reclamando, né? E fiz errado, eu devia ser grata por isso, devia ser grata por esse tempo de trânsito aqui maravilhoso. Eu posso passar mais tempo com você, né? Exatamente, então assim, né? E a gente aprender a ser grata em toda e qualquer circunstância. Então esse é o primeiro ponto, vamos colocar isso como primeiro, Camila, que é o ser exemplo para os nossos filhos em relação à gratidão. Precisamos parar de reclamar, né? Precisamos parar de reclamar. Vamos tentar. E aí me diz aí, qual seria outra dica assim, em relação a esse processo, né, de tratar o coração dos nossos filhos em relação à ingratidão? Acho que eu colocaria outro ponto, que é explicar quem Deus é e quem nós somos. Na verdade, porque quando a gente entende que nós somos filhos de Deus, de um Deus tão soberano, como eu falei, tão maravilhoso, tão perfeito, tão lindo, né? E que Ele se importou com nós, Ele nos escolheu para sermos filhos dele, né? Nós devemos pensar que para isso a gente já tem um motivo suficiente para estar contente, né? Porque o contentamento está explodindo em nossas vidas, né? Eu que não merecia nada, que peco desde o meu nascimento, né? Fui agraciada por Deus, porque é graça mesmo, né? Porque é um favor imerecido, uma coisa que eu não merecia, né? E aí quando a gente entende, né, que Ele já nos deu tudo que nós precisamos, nada vai nos faltar. Quando a gente entende que Ele preenche todos os vazios da nossa alma, da nossa vida, né? Mesmo que eu não tenha o filho que eu imaginei, o casamento que eu planejei. É mentira isso, tá? Tá tudo ok, né? E aí, mesmo que eu não tenha o melhor trabalho, que eu não tenha feito o curso que eu desejava, né? Ainda assim, Deus tem me dado tudo. Eu gosto muito do versículo, né, de todas as coisas cooperam para o bem todas daqueles as que amam a coisas. Deus. E esse versículo às vezes é muito mal interpretado, né? Verdade. Porque as pessoas pegam todas as coisas, Vou então deixar vitórias, feliz, né? bênçãos, tudo que é maravilhoso está separado para mim, né? E na verdade o Senhor diz todas as coisas. A gente pode passar por tribulação, por lutas, por problemas, por falecimento, né? de familiares, mas mesmo assim tudo vai cooperar para o meu bem. Né? Mesmo que hoje eu não consiga entender, mas o Senhor tem planejado
aquilo pro meu crescimento, pro meu amadurecimento, né? E aí eu tento trazer isso para as meninas. Olha, filha, a gente não foi exatamente como a gente planejou, mas o Senhor sabe por que isso aconteceu, né? Talvez a gente nunca venha saber, mas o Senhor sabe, né? Vamos agradecer a Ele por isso. E aí eu acho que a gente já poderia entrar no outro ponto, que é mudar o foco, né? Se algo tá dando errado na minha vida, eu não vou ficar dando tanta importância àquilo. Eu vou tentar olhar para o que o Senhor já fez, para o que o Senhor já conquistou por mim, que o Senhor já me presenteou, né? Como você disse, a gente reclama o tempo todo. E a gente precisa ensinar, olha, filha, eu tô com esse problema, tá difícil, não tá fácil, não foi como a mamãe planejou. Mas que bom que você está aqui comigo, a gente tem uma família, né? A gente pode se apoiar, a gente tem uma igreja que pode nos ajudar em oração e a gente vai passar por isso. Isso, é tirar o foco do que a gente não tem para o que a gente tem, para o que a gente é, né? Porque normalmente a gente tende a focar naquilo que não... Exatamente, né? que não aconteceu, que não é nosso, aquilo que é dos bom. outros, né? Exatamente. Então focar naquilo que é bom, né? E aí seria a terceira dica, né? Muito bom. E a gente fica, e eu tava assim, né, pensando sobre isso também, Camila, e pensando que esse sentimento, como você falou, né, o nosso coração, ele não é grato por natureza, né? É um sentimento que precisa ser fomentado, né, no nosso coração. Exercitado, né? Isso. Né? Então, assim, eu tava lendo uma frase que eu achei bem interessante. A gente primeiro precisa exercitar atitudes de gratidão, né, como um exercício mesmo, tipo, eu não tô me sentindo grato, mas eu preciso me sentir grato, eu preciso olhar para aquilo que Deus me deu. Dever, né? Exatamente. E depois, né, a partir dessas atitudes, o meu coração vai sendo transformado e vai sendo, né, conformado a um coração mais grato. E aí fica a dica também, aí a última, para que a gente possa trabalhar isso com os nossos filhos, né, assim... de propor algumas atividades com eles para que eles tenham atitudes de gratidão para que eles possam ter assim, possam desenvolver assim corações gratos, né? Sim. Em todas as coisas. É realmente um desafio, né? É um desafio que nós enfrentamos quanto pessoas, né? Quanto mães e quanto pessoas em si, mas a gente foi chamado, né? A gente foi instituída quanto autoridade, né? Sobre a vida dos nossos filhos e é a nossa responsabilidade. Amar, proteger, cuidar deles, protegê-los às vezes do próprio coração deles, né, desse próprio instinto, né, de reclamação e de ensinar realmente qual é o caminho certo, que tipo de sentimento eles devem ter. E eu queria só fechar com o começo do que tu falaste em relação a gente estar ausente e a gente às vezes querer compensar, né? Muitos dos sentimentos que os nossos filhos eles geram no coração deles devido aos valores errados que eles têm, devido ao entendimento errado que eles têm de quem eles são e de vida, né? E o quanto é importante que a gente esteja perto, que a gente esteja diariamente abrindo um momento na nossa casa de conversa, de a gente estar conversando com eles e estar transmitindo os valores que a gente entende que são valores eternos, né? Que são valores que realmente mudam a nossa perspectiva de vida, né? E de entendimento de todas as coisas e aí muda o que vai lá dentro, né? E os nossos sentimentos. Bem, gente, eu espero que tenha sido um conteúdo abençoador, eu espero que esse conteúdo venha trazer transformação aí para a vida de vocês, para a casa de vocês. Às vezes a gente não se chateia, não se incomoda tanto com reclamação, né? Mas é algo que a gente deve se importar, deve realmente dedicar tempo em disciplinar e corrigir o coração dos nossos filhos. Certo, Camila? Muito obrigada por ter vindo aqui. Foi ótima essa troca e vamos marcar mais vezes. Obrigada. Gente, muito obrigada pela audiência. A live ainda fica no ar 24 horas, então se você quiser indicar para alguém, algum amigo que você acha que poderia assistir, que seria bênção na vida dele, faz isso então e a gente se vê na próxima quarta-feira às 12h07. Beijo pra vocês.